Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. STJ restabelece operações estaduais da QI 600 em linhas interestaduais que tinham sido suspensas após a ação do Grupo Comporte da família Constantino de Oliveira. Cidades como São Carlos, Rio Claro, Jundiaí, Araraquara, no interior paulista e Santos, no litoral, estão entre as que voltam a ter os atendimentos em linhas que vão para os estados como Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! O presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, suspendeu decisões da primeira instância da Justiça Federal em Tupã, no interior paulista, que atendiam a empresas do Grupo Comporte da família de Constantino de Oliveira e, com isso, restabeleceu operações estaduais da QI 600, incluídas como seccionamentos dentro de linhas interestaduais que tinham sido impedidas. A decisão é desta quinta-feira, 3 de abril de 2025, e ainda será publicada. O Grupo Comporte engloba empresas como Expresso de Prata, Viação Piracicabana, Expresso União, além de deter concessões de trens e metrô pelo país. E a família controladora integra o quadro societário da Gol Linhas Aéreas. Entre as cidades que voltam a ter os serviços estão Jaú, São Carlos, Rio Claro, Jundiaí, Botucatu, Araraquara no interior paulista e Santos no litoral. Os serviços interestaduais ligam Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Minas Gerais a São Paulo. A suspensão das decisões anteriores vale até o julgamento final de um recurso agravo de instrumento movido pela QI 600, o que não tem data para ocorrer. A estimativa é de que a companhia QI 600 retome aos atendimentos na segunda-feira, 7 de abril de 2005. São necessários atos como a publicação dessa nova decisão do ministro Herman Benjamin e das notificações à ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que gerencia as linhas interestaduais, e da ARTESP, Agência de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo, responsável por gerir as operações dos serviços do Estado. Na decisão desta quinta-feira, 3 de abril de 2025, o ministro destacou que, como há uma oferta menor de transportes, a manutenção das suspensões de atendimento sem que haja um entendimento definitivo da Justiça afeta milhares de usuários. O processo continua. A interrupção dos atendimentos tinha sido determinada por uma série de decisões do juiz Vanderlei Pedro Constenaro, da primeira vara federal de Tupã, no interior paulista, que no fim de janeiro de 2005 atendeu ao Grupo Comporte e à ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e determinou a suspensão de atendimentos de rotas com embarque e desembarque dentro do estado de São Paulo por linhas interestaduais operadas pela empresa QI 600. Tribunal de Justiça nega mandado de segurança à empresa de fretamento que utilizava plataformas digitais em São Paulo. A decisão judicial entendeu que a utilização de aplicativos para a venda individual de passagens descaracteriza o serviço, equiparando-o a
transporte público regular sem autorização. A Justiça do Estado de São Paulo negou o pedido de mandado de segurança impetrado pela Primar Navegações e Turismo Limitada contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a ARTESP. A empresa buscava assegurar seu direito de operar o serviço de transporte rodoviário de passageiros na modalidade de fretamento sem ser obstaculizada pela fiscalização da ARTESP. A Primar alegava que a ARTESP considerava ilegal a utilização de plataformas tecnológicas à realização de viagens em circuito aberto ou com múltiplos destinos, por entender que tais práticas descaracterizariam o serviço de fretamento turístico ou eventual. A empresa também afirmou estar sofrendo perseguição indevida com a apreensão de veículos. A decisão da 10ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, proferida pela juíza doutora Maici Maraldi, em 2 de abril de 2005, denegou a segurança pleiteada pela Primar. A ARTESP, em suas informações, alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, apontando como competente o diretor de procedimentos e logística da ARTESP. No mérito, defendeu que a Primar violava o decreto número 29.913 de 1989 ao operar em circuito aberto e realizar cobrança individual de passagem, equiparando-se indevidamente ao serviço regular de transporte coletivo. A magistrada, em sua fundamentação, destacou que a competência para regular e fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, antes do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, foi atribuída à ARTESP. A ARTESP tem o dever de coibir serviços de passageiros não autorizados, concedidos ou permitidos. No que se refere ao transporte coletivo de passageiros por fretamento, o Decreto Estadual número 29.912 de 1989 estabelece que tal serviço se caracteriza pela inexistência de cobrança individual de passagem e pela ausência de caráter de serviço aberto ao público, não podendo operar sob o regime de linha regular sem autorização. A juíza Maici Maraldi entendeu que a intermediação da compra de passagens por aplicativo digital configura cobrança individual e representa um serviço aberto ao público, acessível a qualquer pessoa até atingir um número mínimo de passageiros. Essa prática confronta os artigos 4º e 5º do Decreto número 29.912 de 1989, que vedam a operação de fretamento com linha regular sem a devida autorização. A decisão citou ainda o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considera legítima a apreensão de veículos em casos de transporte irregular de passageiros. Com base nesses fundamentos, a segurança foi denegada, extinguindo o processo com exame do mérito. Viação Águia Branca suspende operações de 22 linhas interestaduais a partir desta quinta-feira, dia 3. A empresa operava as rotas desde o dia 1º de dezembro de 2024, mas agora tem que paralisar o serviço devido à decisão judicial em favor da nova Itapemirim Suzan Tour. A aviação Águia Branca foi impedida de operar em 22 linhas rodoviárias, incluindo 6 com origem no Espírito Santo, após uma decisão da Justiça Federal. O juiz Itagiba Carta Preta da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal reconsiderou uma liminar que anteriormente permitia a operação das rotas, acatando um recurso da transportadora turística Suzan, a Suzan Tour, atual responsável pelas operações da aviação Itapemirim. A suspensão foi motivada por um questionamento administrativo da empresa concorrente, que opera em 7 das 22 linhas afetadas, e contestou a regularidade das permissões concedidas à Águia Branca. Em contrapartida, a empresa argumenta
que suas autorizações respeitam as normas do novo marco regulatório de transporte terrestre vigente à época e que houve investimentos logísticos significativos para assumir as rotas, além do impacto da suspensão nos passageiros que já adquiriram bilhetes. Em comunicado, a Águia Branca afirmou que respeita a decisão judicial e cumprirá a suspensão das operações iniciadas em 1º de dezembro de 2024 a partir desta quinta-feira, dia 3. No entanto, a empresa ressaltou que a medida não afeta suas demais 480 linhas regulares, que continuam operando normalmente em 8 estados brasileiros. A companhia garantiu que os passageiros que já adquiriram passagens para as rotas suspensas serão reembolsados ou remanjados para serviços de empresas parceiras, conforme os procedimentos legais. A empresa também informou que está avaliando a possibilidade de recorrer da decisão judicial e que seguirá conduzindo o processo com transparência e em conformidade com a legislação. Confira as rotas suspensas: Bahia, Barra do Choça, Campinas, São Paulo, Barra do Choça, São Bernardo do Campo, São Paulo, Camaçari, Península, Alagoas, Feira de Santana, a Macaé, Rio de Janeiro, Feira de Santana, a Umbaúba, Sergipe e Paramirim, a São Bernardo do Campo, São Paulo, Espírito Santo, Colatina, Campinas, São Paulo, Guaraparé, Viçosa, Minas, Vila Velha, Niterói, Rio de Janeiro, Vitória, a Nova Itueta, Minas Gerais e Vitória, Osasco, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Aguarapaí, Espírito Santo, Resende, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista, Bahia e Rio de Janeiro, a Registro, São Paulo. São Paulo, a Governador Valadares, Minas Gerais e São Paulo, a Ipatinga, Minas Gerais. Sergipe, Aracaju, o Rio de Janeiro e Aracaju, a Petrolina, Pernambuco. A Águia Branca reforça seu compromisso com os clientes e afirma que seguirá buscando soluções para garantir a continuidade dos serviços e minimizar impactos aos passageiros. Galera, veio essas 3 notícias aqui com a gente nesse fim de tarde e vou estar destacando aqui as notícias com vocês. A primeira delas é muito boa, que o STJ ele restabeleceu operações estaduais da empresa Quirino 600, que estava suspensas graças a uma ação do grupo com o porte da família de São Constantino de Oliveira. Ela foi impetrada lá na justiça e a justiça acabou acatando e a Guia 600 teve as atividades suspensas, mas voltou. Mas vai voltar de fato mesmo só na segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Quer dizer, na semana que vem ela vai estar de volta às suas operações. Ela atendia desde Jaú até Santos, no litoral. Os serviços integravam, os estados de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Minas Gerais, a São Paulo. Ela integrava esses estados, ao estado de São Paulo. Então, graças a Deus, a Quirino 600 está de volta no par. Está de volta à operação. Já a outra notícia é negativa, muito negativa. O Tribunal de Justiça negou, isso mesmo, o mandado de segurança à empresa de fretamento que utilizava plataformas digitais em São Paulo. Isso mesmo, se você estiver pensando nessa empresa mesmo, é ela mesma. A Primar Navegações e Turismo Limitada. Ela entrou com uma ação na justiça alegando que a TSP estava perseguindo de forma indevida, que estava apreendendo um veículo de forma indevida, entre outros rolos aí que estava acontecendo. Ok, nessa parte. Mas ela teve o pedido de mandado de segurança negado pela juíza Marici Marauti.
ela teve o pedido de mandado de segurança negado e o processo foi extinguido, tá? Foi extinguido, foi arquivado. Então, nós estamos vendo aí, ó. De um lado, a justiça ajudando, entre aspas, né, porque foi realmente a empresa Game 600 foi realmente prejudicada e muito pelo Grupo Composte. Agora está voltando ativa nas linhas que ela estava operando antes mesmo do Grupo Composte entrar com uma ação impetrando, né, para suspender as operações da Game 600, e agora o Tribunal de Justiça negando um pedido de mandado de segurança para aprimar navegações e turismo limitado. Outra notícia, vou falar com vocês aqui, é uma reviravolta que acontece. É uma hora a Águia Branca indo, outra hora voltando, indo e voltando, e agora parece que voltou. A aviação Águia Branca suspendeu operações de 22 linhas interestaduais a partir desta quinta-feira. Ela está suspendendo agora por conta de uma decisão judicial que beneficia, claro, em favor da Nova Itapemirim Suzano. Ela impetrou para a NTT acabou acatando a justiça, na justiça ela concedeu, né? Ela deu uma positiva para eliminar da Águia Branca. Aí agora a justiça de novo suspendeu as operações de 22 linhas da aviação Águia Branca. Galera, esse vai e vem aí, ó. Isso aí tá virando uma verdadeira de uma polêmica, tá numa briga aí, ó. É Grupo Composte, é Águia Branca. Então, galera, tá rolando essa treta, ó. Até a play, ó, entre Águia Branca, Nova Itapemirim e Grupo Composte. É isso aí, galera. É só isso aí. Que Deus te dê muita paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.